Muito antes das estradas pavimentadas e dos arranha-céus, o continente americano era um vasto território, repleto de tribos e culturas que viviam em harmonia com a terra. Para esses povos, cada rio, árvore e animal faziam parte de uma rede espiritual profunda. Durante milênios, essas civilizações prosperaram, criando sistemas sociais, espirituais e ecológicos que refletiam a sabedoria ancestral. Eles olhavam para as estrelas para guiar suas jornadas, ouviam os ventos para decifrar as mensagens da natureza e cantavam para celebrar a própria existência. Porém, com a chegada dos colonizadores, muito desse conhecimento se perdeu. Esta é a história de sabedoria que quase esquecemos, mas que ainda ressoa nas terras, nos rios e nos corações de muitos. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde as vozes dos mais velhos e os sussurros da terra ainda podem ser ouvidos. Antes de qualquer fronteira ser desenhada por mãos externas, o continente americano era um mosaico de vidas. De norte a sul, floresceram centenas de nações, cada uma com sua própria língua, tradições e formas únicas de se relacionar com o mundo natural. As terras não eram vistas como territórios a serem disputados, mas sim como lares sagrados, protegidos por aqueles que acreditavam que a terra não pertencia a ninguém, mas que todos pertenciam a ela. Nas vastas planícies da América Central do Norte, os Lakotas seguiam os grandes rebanhos de bisões, reconhecendo nesses animais o presente da subsistência e do equilíbrio. No oeste, os ancestrais dos Puebloans construíram cidades de pedra que se integravam perfeitamente às montanhas, criando uma harmonia entre a arquitetura e a paisagem. Mais ao norte, os Haudenosaunee, também conhecidos como o povo da Longhouse, estabeleceram um dos primeiros sistemas democráticos, unindo 5 e mais tarde 6 grandes nações em paz e cooperação. Cada povo tinha uma relação única com a terra. Para os Tupi-Guarani, que habitavam as florestas tropicais do sul, a natureza era uma extensão do sagrado, e cada rio e montanha carregava consigo as histórias de deuses e ancestrais. Já os Inuit, que viviam nas regiões geladas, demonstraram uma sabedoria notável ao se adaptarem ao ambiente rigoroso, encontrando alimento e abrigo onde outros viam apenas gelo. Essas nações não só sobreviveram, mas prosperaram. Redes comerciais conectavam tribos distantes, permitindo a troca de bens, ideias e histórias. As conchas do Atlântico encontradas nas grandes planícies e a obsidiana do oeste, descoberta no leste, são provas de sociedades interligadas muito antes da globalização moderna. No entanto, mais impressionante do que as rotas comerciais ou as construções era a filosofia compartilhada entre essas culturas, o respeito profundo pela interconexão de todas as coisas. Eles acreditavam que a humanidade era apenas um fio na grande teia da vida e que romper esse equilíbrio traria caos para todos. O continente americano não era um deserto a ser conquistado. Era um mundo vibrante e complexo, moldado por aqueles que entendiam que a verdadeira grandeza estava em viver em harmonia com tudo ao redor. Um continente, 1000 povos e uma lição que ainda buscamos aprender. As tribos e nações indígenas americanas eram muito mais do que apenas grupos humanos. Elas eram sociedades complexas, cada uma com seus próprios sistemas de governo, códigos de conduta e rituais que garantiam harmonia interna e sobrevivência coletiva. Essas organizações refletiam uma sabedoria profunda sobre a vida comunitária, onde cada indivíduo tinha seu papel e suas contribuições eram valorizadas. Entre os Haudenosaunee, também conhecidos como a Confederação Iroquois, o sistema de governo foi um exemplo impressionante de equilíbrio entre autoridade central e autonomia local. Formada por 6 nações, a Confederação operava por meio de um sistema de consenso, onde os líderes tribais se reuniam em um grande conselho. Cada decisão tomada não pensava apenas no presente, mas considerava seu impacto nas próximas 7 gerações. A visão de longo prazo desses povos refletia o respeito pela continuidade da vida e pela natureza. Era um sistema que evitava a tirania, garantindo que todas as vozes fossem ouvidas, independentemente de status ou posição. No sudoeste, os Hopi mantinham uma sociedade profundamente espiritual e descentralizada. Cada aldeia era governada por um conselho de anciãos, que decidiam coletivamente sobre os assuntos da comunidade. A governança estava intimamente ligada à espiritualidade, com muitas decisões sendo guiadas por cerimônias e sinais da natureza. Para os Hopi, a liderança não era imposta, mas reconhecida como um dever sagrado. Além disso, suas tradições orais asseguravam que os ensinamentos espirituais e práticos fossem passados de geração em geração, preservando a essência da comunidade. No coração das grandes planícies, os Lakota organizavam suas sociedades em bandos menores, sendo que cada um tinha um líder escolhido por mérito. As decisões mais importantes, como guerras ou caçadas coletivas, eram tomadas em conselhos maiores, onde a voz de cada guerreiro e ancião tinha peso. Essa organização flexível permitia que os Lakota se
adaptassem às mudanças sazonais e aos desafios ambientais. Sua capacidade de se reorganizar rapidamente em momentos de necessidade foi um dos maiores pontos fortes, refletindo a adaptabilidade que garantiu sua sobrevivência. Já os povos do Noroeste, como os Tlingit e os Haida, criaram hierarquias sociais marcadas por clãs. Esses clãs não apenas organizavam a vida social, mas também ditavam os direitos à terra e aos recursos naturais. Cada clã tinha suas histórias de origem, emblemas e linhagens espirituais, celebrados em cerimônias como potlatches, festas onde riquezas eram distribuídas para reforçar alianças e demonstrar generosidade. Essa prática fortalecia os laços sociais, equilibrava os recursos e evitava a acumulação excessiva. O fio condutor em todas essas organizações era o mesmo: um respeito profundo pela cooperação e interdependência. Entre as tribos nativas americanas, as decisões raramente eram tomadas por um único indivíduo. Elas eram fruto de debate coletivo e, muitas vezes, tinham um caráter espiritual. A liderança era vista como um serviço, uma responsabilidade para com a comunidade e os antepassados. Além disso, havia uma grande ênfase no aprendizado constante, com cada membro da tribo contribuindo com seus conhecimentos e habilidades para o bem comum. As tribos nativas americanas tinham uma organização que transcendia a política. Elas demonstraram que a verdadeira liderança nasce do respeito pela vida, pela comunidade e pela terra. Esse ensinamento, embora perdido para muitos, ainda pode servir de exemplo para nós e para as gerações futuras. As práticas espirituais dos povos nativos americanos eram uma celebração da interconexão entre os mundos físico e espiritual. Para eles, a terra não era apenas um lugar para viver, mas um ser vivo e sagrado, cuja essência divina podia ser sentida em cada montanha, rio, floresta e animal. Essa visão permeava todos os aspectos de suas vidas, desde os rituais até as atividades diárias. Entre os Lakota, a espiritualidade girava em torno do conceito de Wakantanka, o grande espírito ou grande mistério. Essa força divina não era representada por uma única entidade, mas pela soma de todas as energias do universo, conectando tudo o que existe. Rituais como a dança do sol simbolizavam sacrifício e renovação, ligando o indivíduo à ordem cósmica. Durante a cerimônia, os participantes dançavam por horas em devoção, conectando-se aos ciclos naturais e rezando pela harmonia nas comunidades. Já os Hopi acreditavam ser os guardiões do equilíbrio entre os mundos físico e espiritual. Suas cerimônias, conduzidas pelos Kashinas, seres espirituais que representam aspectos da natureza e dos ancestrais, buscavam trazer chuva, fertilidade e prosperidade. Cada dança e cada máscara usada durante os rituais era uma manifestação de respeito pelo sagrado, uma forma de comunicação com o divino. O equilíbrio e a harmonia eram mantidos através da observância estrita de rituais transmitidos de geração em geração. Os povos amazônicos, como os Tupi-Guarani, tinham uma espiritualidade profundamente ligada ao conceito de terra sem mal, um estado de pureza e equilíbrio espiritual. Eles acreditavam que, por meio de canções, danças e da ingestão de plantas sagradas, como a ayahuasca, podiam alcançar visões que orientavam suas comunidades e os conectavam com os deuses e espíritos da floresta. Esses rituais também eram momentos de cura, onde corpo e espírito eram tratados como uma unidade inseparável. Já os povos do Noroeste, como os Haida, incorporavam a espiritualidade em sua arte, especialmente na criação de totens. Esses monumentos não eram apenas esculturas, mas histórias vivas que representavam linhagens, mitos e conexões com o sagrado. Cada figura esculpida carregava significados profundos, simbolizando relações com os ancestrais e as forças naturais que moldaram suas vidas. Em todas essas culturas, a espiritualidade não era uma prática isolada, mas algo que permeava a vida cotidiana. Antes de caçar, pescadores e caçadores costumavam fazer orações e oferendas, expressando sua gratidão ao espírito dos animais que estavam prestes a oferecer sua vida. Ao cultivar a terra, os agricultores entoavam cantos, pedindo a bênção da natureza para garantir uma boa colheita. Até mesmo as atividades mais simples, como construir um abrigo ou acender uma fogueira, eram envoltas em rituais que reconheciam a sacralidade desses gestos. As práticas espirituais também desempenhavam um papel fundamental na cura. Xamãs, considerados mediadores entre os mundos, utilizavam cantos, ervas e danças para tratar doenças vistas como desequilíbrios espirituais. Esses curadores não apenas restauravam a saúde física, mas reconectavam o indivíduo com a teia da vida. A sabedoria dessas práticas transcende o tempo e nos convida a refletir. E se vivêssemos em um mundo onde cada ato fosse uma forma de devoção, onde cada passo fosse dado com gratidão e cada palavra falada carregasse um significado sagrado, talvez, assim como os antigos povos nativos americanos, pudéssemos redescobrir nossa própria conexão com o divino. A filosofia da interdependência estava no coração do modo de vida dos nativos americanos. Eles enxergavam o
mundo como uma grande teia, onde todos os seres e elementos da natureza estavam interligados, e cada um desempenhava um papel essencial para manter o equilíbrio de todo o sistema. Essa visão não era apenas espiritual, mas uma filosofia prática que guiava suas ações e relações com a Terra e uns com os outros. Para os Lakota, povos das grandes planícies, o conceito de Mitakuye Oyasin, todos os meus parentes, representava essa conexão. Não se referia apenas aos humanos, mas a todas as formas de vida, desde o bisão até o vento que soprava nas pradarias. Para eles, prejudicar qualquer parte dessa teia significava prejudicar a si mesmo. Essa crença se refletia no uso respeitoso dos recursos naturais, como no caso da caça. Cada parte do animal caçado era utilizada e rituais de gratidão eram realizados antes e depois da caça. Os Hopi, conhecidos como o povo da paz, também viviam essa interdependência por meio de sua relação com a água e as terras áridas do sudoeste. Para eles, a sobrevivência não dependia apenas do trabalho humano, mas de uma parceria sagrada com a natureza. Assim, suas práticas agrícolas envolviam rituais que invocavam a chuva, reconhecendo que, sem a ajuda dos elementos naturais, a vida não seria possível. Essa compreensão influenciava tudo o que faziam, desde o plantio até a colheita, sempre respeitando os ciclos naturais. A filosofia de interdependência também moldava sua relação com as gerações passadas e futuras. Para os nativos americanos, o tempo não era linear, mas cíclico. Os ancestrais não estavam distantes. Eles viviam em histórias, rituais e na própria terra. Assim, todas as decisões eram tomadas com o pensamento nas gerações futuras, com a intenção de preservar os recursos e o equilíbrio para aqueles que ainda viriam. Esse conceito de responsabilidade intergeracional é refletido na prática dos iroqueses, que sempre consideravam o impacto de suas escolhas nas próximas 7 gerações. Além disso, a interdependência se manifestava no dia a dia, com responsabilidades compartilhadas entre todos na comunidade. Cada pessoa, dos mais jovens aos mais velhos, desempenhava um papel essencial. A sobrevivência não era um esforço individual, mas coletivo, com todos contribuindo para o bem-estar do grupo, seja na caça, na agricultura, no ensino ou na cura. A filosofia de interdependência dos nativos americanos nos oferece uma lição valiosa. Não somos seres isolados, mas fazemos parte de uma vasta rede de relações. Eles nos ensinam que cuidar uns dos outros e da terra não é apenas uma obrigação ética, mas uma necessidade para nossa sobrevivência e prosperidade. Em um mundo marcado pela desconexão e pelo egoísmo, talvez seja o momento de redescobrir essa sabedoria ancestral e lembrar que, como diziam, tudo está interligado. A sabedoria perdida e os ecos que permanecem. Com a chegada dos colonizadores europeus, os povos indígenas das Américas enfrentaram séculos de opressão e perda cultural. Suas terras foram invadidas, destruídas e profanadas. Suas línguas silenciadas e suas práticas espirituais banidas. A força implacável da colonização quase extinguiu suas tradições, mas não conseguiu apagar por completo a essência da sabedoria que esses povos carregavam. Mesmo diante de tantas dificuldades, muitos dos seus ensinamentos continuam a ressoar no mundo de hoje, inspirando movimentos por justiça social e sustentabilidade. No século XIX, políticas como os internatos indígenas nos Estados Unidos e no Canadá foram criadas com o intuito explícito de destruir as culturas nativas. Crianças eram forçadas a abandonar suas línguas, costumes e espiritualidade. Contudo, em segredo, muitas famílias continuaram a transmitir suas tradições. Os Lakota, por exemplo, mantiveram viva a prática do Sundance, um ritual que simboliza a renovação e a conexão cósmica. Hoje, essa cerimônia se tornou um símbolo de resistência cultural e uma ponte entre o passado e o futuro. Os Hopi, por sua vez, preservaram suas profecias, alertando sobre os perigos de ignorar a interdependência entre a humanidade e a natureza. Eles acreditam que os desequilíbrios ambientais e sociais que enfrentamos hoje são consequência de nos afastarmos dos caminhos sagrados. Essas profecias servem como uma luz guia para aqueles que buscam restaurar a harmonia com a Terra, oferecendo uma visão de esperança, fundamentada no respeito e na responsabilidade coletiva. A sabedoria ancestral dos povos originários nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e prioridades. Seus ensinamentos mostram que o verdadeiro progresso não está na exploração desenfreada, mas na criação de um equilíbrio que respeite todas as formas de vida. É um chamado para ouvir os ecos do passado e seguir em frente com mais consciência e gratidão. Afinal, como muitas dessas culturas acreditavam, o que fazemos à Terra, fazemos a nós mesmos. Obrigado por assistir.